qualquer pessoa que já conversou com o Felipe Luiz sabe a capacidade que ele tem para conversar sobre as coisas que ele gosta, cinema, livros, a parte cultural, como ele aproveitou o tempo que morou e jogou na Europa. É uma coisa diferente do que você encontra normalmente por aí. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. E agora vamos acompanhar como a imprensa repercutiu esse pós-jogo, essa vitória muito boa do Flamengo fora de casa. Mais uma vez venceu ali o time do Rogério Ceni, 2-0, o primeiro gol marcado pelo Ayrton Lucas. E lá no finalzinho, o jogador do Bahia deu uma cotovelada ali, meteu a mão no rosto do jogador do Mengão e acabou indo no VAR o juiz e expulsou, acho que foi o Arias, né? Ela, o jogador do Bahia, e consequentemente na hora do pênalti, o Gerson ou o Gabigol, um dos dois bateria o pênalti, o Gabigol já tinha sido substituído, né? Então o Gerson provavelmente bateria o pênalti, pegou a bola e falou, toma aí, Alcaraz, vai lá, você vai bater o pênalti, você vai cobrar para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Mengão, e foi isso que ele fez, foi lá, bateu bem para marcar o primeiro gol, Alcaraz marcou pelo Flamengo, segundo, 2-0, a imprensa elogiou demais, principalmente a mudança de ambiente após a chegada do técnico Felipe Luiz. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN Brasil estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu acho que é importante, o elenco não tem 6, 7 jogadores, o elenco tem mais de 30 e todo mundo tem que ser trabalhado. E eu acho que muitos desses, ele fala assim, penso só no jogo do Fluminense. Até pela proximidade da data FIFA, talvez esses jogadores não estejam no jogo com o Fluminense. Uhum. Pode ser. Ele possa preparar um time com quem tem na mão para jogar com o Fluminense, porque também do Fluminense para o Corinthians é uma distância pequena. E aí ele volta a contar com os jogadores que vêm da data FIFA para o jogo com o Corinthians. Estou imaginando aqui, isso não é informação nenhuma. Mas eu acho que seria muito razoável ele trabalhar um time durante a data FIFA para que esse time esteja pronto para o Fluminense e, acima de tudo, com os fundamentos sendo cada vez mais afinados, ajustados dentro da ideia dele. E um dos fundamentos importantes é o time ser mais vertical. O que mais irritava o torcedor do Flamengo no time do Tite era a falta de ousadia. Mas é muito cruel, né? Por exemplo, um negócio que já deu para entender, né? Tá muito claro que tem o Bruno jogando com alguém, ou outro jogador fazendo deslize, Bruno pela esquerda, pela direita é sempre o Gerson com o Wesley, que é o que ele quis, foi uma mudança com o dedo dele, ele saca o Varela, bota o Wesley. Aí o Varela vai convocado e o Wesley se machuca hoje. O Gerson já está convocado. É cruel também olhar e falar como ele vai montar, o que ele vai pensar, porque agora que ele vai ter que utilizar as peças que não têm essa memória que a gente está citando aqui o tempo todo. O Alcaraz, os outros jogadores de meio campo que vão estar ali, os meninos, o Matheus Mas Gonçalves, aí ele tem uma vantagem. Aí é um desafio. Não sei se ele vai fazer isso, tá? Mas por ter passado pela base, ele pode, de repente, pensar. Quem é o lateral da base? Daniel Salles? Será que teria condição de jogar esse clássico com o Fluminense? Porque hoje em dia a gente vive uma questão assim, né, de um distanciamento tão grande da base. Às vezes o jogador está ali no sub-20, não pode subir de jeito nenhum, não está pronto. E, historicamente, no futebol brasileiro, a gente já viu várias vezes você recorrer a jogadores. Tá faltando aqui o titular, pega o da base e coloca aqui. Às vezes você improvisa. E nesse campeonato mesmo, o Flamengo já foi salvo em alguns jogos com jogadores da base, que não estavam sendo lembrados no time principal e jogaram. Então ele, talvez por conhecer o time sub-20, o time sub-17, talvez ele pense, poxa, tem um jogador aqui que, se não tiver o Wesley, parece que não vai ter, porque lesão muscular dificilmente vai recuperar tão rápido. E o Varela vai estar servindo a seleção. São 12 dias, né? Não é simples. Vamos ver qual é o grau também. Se bem que eles não divulgam Flamengo mais ainda não o grau da lesão. Não divulgam o grau da lesão. Mas ele pode pensar e se eu precisar de trazer alguém da base, eu vou apostar nesse jogador com quem eu trabalhava até outro dia e que já sabe o que eu gosto que ele faça. Já sabe as minhas ideias. Então, pensar jogo a jogo, e ele falou sobre isso, vou pensar só no Fluminense agora. Depois eu penso no Corinthians. Uma coisa de cada vez. Birner, quer fechar o Flamengo? Porque eu quero mostrar uma imagem em relação ao Rogério. O Rogério continua sem conseguir vencer o Flamengo. Que coisa, hein? 15 jogos, que coisa. 15 derrotas. Não é isso? É isso. É esse o número? É esse. É mais espantoso do que eu achava. Eu achava que tinha empate nesse meio do caminho aí. Só para lembrar que se o Flamengo vencer esse jogo atrasado, ele fica 6 pontos atrás do Botafogo. 3 pontos atrás do Palmeiras. Um jogo contra o Inter. Só para lembrar que esse jogo é contra o Inter, que acabou de fechar a rodada com 9 jogos de invencibilidade. Não está descartada a possibilidade do Flamengo ganhar o campeonato, apesar de haver duas equipes com bem mais chances. Eu acho que o jogo contra o Fluminense é um jogo importante, porque
Todo torcedor do Flamengo gostaria de ver o Fluminense rebaixado, ou pelo menos quase todos, né? E aí, obviamente, entra um outro aspecto no jogo, e não é possível que o atleta não se motive com aquilo que o torcedor deseja. Sim. Um time se recuperando, um técnico novo, o desejo de competir contra o clube, que é um dos principais rivais do Flamengo, o Fluminense atual campeão da Libertadores, eu sempre gosto de lembrar, o Fluminense ainda é o atual campeão da Libertadores, mesmo eliminado da edição em vigor. E acho que a construção tem sido muito legal. Eu acho que o Felipe Luiz acessou a memória dos jogadores. Como disse o André, ele conhece o clube. E eu acho que ele conhece uma coisa que ajuda muito, porque os outros técnicos parecem que sofrem com isso. Ele entende como alguns jogadores que são essenciais reagem após as instruções que forem dadas em vestiário, a forma como se comunicar com esses jogadores. Esse é o grande desafio dele. E ele separar uma coisa da outra? Não, ele não é mais, assim, o companheiro. Ele era um candidato óbvio, né? Ele reúne qualidades por ser quem é, sim, que você não vai encontrar em outras opções. Jogador extremamente tático, com rodagem. As peças fundamentais do elenco, ele não entrou ali como goleiro tampão, né? Os irmãos da classe de 2019 continuam lá e são figuras importantes demais no time, hoje, ainda hoje. Então, são caras com quem ele foi para campo, esteve junto, ganhou, perdeu, levantou troféus e tal. Os chefes dele sempre foram chefes, ele conhece, né? E ele é um ídolo do torcedor, é um cara identificado com aquele time. Então, ele só tem coisas a favor. A formação dele é a melhor possível. É a melhor possível. Se você pensar os técnicos com quem ele trabalhou, você pode gostar mais de uns, menos de outros, mas carreira internacional como jogador. É um cara que teve a maior parte da sua vida sob as ordens do Simeone, que enxerga o futebol de um jeito. E o Atlético dele, com o Felipe em campo, ganhava porque era um time de soldados daquela visão. É tudo aquilo que o flamenguista não quer. Ele praticamente encerra a carreira, ou seja, ganha as coisas mais importantes e tal, com o treinador que tem um jeito de olhar o futebol diametralmente oposto ao do Simeone, que é o Jorge Jesus, que dizem as pessoas mais próximas do Felipe, é um cara que, ainda que tenha sido pouco tempo, o influenciou ele já falou isso de uma maneira absurda, talvez porque, sob o Simeone, ele ainda não tivesse a convicção ou a atitude de um futuro técnico. E quando trabalhou com Jesus, ele já tinha tudo isso. Então, ele é um cara, assim, sob medida para o momento e para a função. Mas passar a conversar com os irmãos Gerson, Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique como superior a eles e faça o que eu estou falando para fazer. Eu sei como você gosta, mas como eu gosto é assim. É mais complexo. Ele vai precisar ser... E ele é do ponto de vista humano, digamos assim, ele é um cara raro no futebol. Qualquer pessoa que já conversou com o Felipe Luiz sabe a capacidade que ele tem para conversar sobre as coisas que ele gosta, cinema, livros, a parte cultural, como ele aproveitou o tempo que morou e jogou na Europa. É uma coisa diferente do que você encontra normalmente por aí. Mas ele vai ter que enterrar, entre aspas, o parceiro. Sim. E passar a falar com os caras como superior, mesmo que seja para tirar um cara de campo, para não escalar, para deixar na reserva, para substituir no intervalo. Ele disse isso na entrevista de apresentação. Esses jogadores vão se decepcionar comigo, né? Eu estava lá, mas agora... E uma coisa é ele dizer isso, revelar que ele tem essa consciência. Outra coisa é ele vivenciar isso mesmo, que é o que vai acontecer. É isso, vamos ver as próximas escolhas. Só para a gente não passar batido na imagem do Rogério Ceni sendo vaiado hoje pela torcida do Bahia. Insistentemente. Não tinha o Everton Ribeiro, né, para escalar, mas a torcida do Bahia não ficou nem um pouco satisfeita. Vaiado e chamado de burro, né? Aquele coro que a gente está acostumado a ver. Quanto isso tem a ver efetivamente com o desempenho do Bahia? Quanto isso tem a ver com esse retrospecto que você lembrou, Eugênio, de 15 derrotas contra o Flamengo, nem todas pelo Bahia, né? E realmente, assim, há uma crítica real que possa ser feita em cima do trabalho que ele está desenvolvendo ali? Olha, o torcedor é aquele que exige sempre o máximo da sua equipe. Claro. E o Bahia tem um jeito de jogar que ele não muda. E muitas vezes não dá certo. Talvez a expectativa fosse maior, né?
fosse de mais resultados, fosse de uma colocação a essa altura do campeonato, brigando por algo mais do que o Bahia está brigando, que é G6, e acaba estourando em cima do Rogério. Você acha que a campanha do Fortaleza tem impacto nisso também? Talvez, eu não vejo a torcida do Bahia assim, se fosse o Não Vitória... por rivalidade, estou falando porque olha que tem um time com um elenco inferior, com investimento menor e mais bem colocado. Porque eu acho que o torcedor do Bahia entende, por exemplo, o time terminar, não gosta, tem expectativa mais alta, mas entende o time terminar atrás do atual time do Botafogo, do atual time do Palmeiras, até do Flamengo. Você acha que ele entende a atuação hoje? Não, eu acho que ele nem precisa entender. Eu acho que as críticas hoje, quando a atuação do Bahia, são mais do que justas. Eu acho que carrega um pouquinho acima do Bahia. Eu acho que também, há uma cobrança, há uma exigência, há um investimento. Então tá aí um pouco do que rolou aí nesse pós-jogo, né? O Flamengo vence o Bahia 2-0. E aqui a gente pode ver um pouco do que esperar do Flamengo para o restante da temporada, né? São vários jogos importantes. Venceu hoje o Bahia aqui 2-0. Já vinha de uma vitória na estreia do Felipe contra o Corinthians por 1-0. No dia 17, olha o tempo que o Flamengo vai ficar sem jogar por causa da data FIFA. Tem jogo do Brasil dia 10 e dia 15. Então assim, tem um bom tempo ali para recuperar alguns jogadores, para voltarem de lesão. E assim, o Flamengo volta a jogar apenas no dia 17 do 10 contra o Fluminense. Então assim, é um bom tempo ali para descansar, 12 dias para o Flamengo voltar a campo lá no Maracanã contra o Fluminense. E no dia 20 do 10 desse mês, né, terá o jogo da volta entre Flamengo e Corinthians lá na Neoquímica Arena, ou seja, um jogaço, um jogo muito difícil, isso porque o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0, e depois tem Flamengo e Juventude, pega o Internacional, provavelmente isso aqui deve ser aquele jogo que foi adiado, sabe, lá no primeiro turno, então o Flamengo tem um jogo a fazer, aí Cruzeiro fora, Atlético em casa, Cuiabá fora, Fortaleza fora, ou seja, a sequência é um pouco complicada, mas é claro, qualquer novidade vocês ficarão sabendo aqui no Flamengo Informa. Então deixa o like, inscreva-se no canal e comente também o que você achou do jogo. E aí, gostou da atuação do Mengão? Comente abaixo que é importante demais saber o que vocês pensam. Até logo mais, valeu!